Você que disse que eu não seria capaz. Meu bem, eu falo menos e mostro mais. Não tenho culpa se você não sabe lidar. Eu não namorei, eu não conheci ele praticamente no estrupo, né? Que foi ali que quando ele me derrubou, tinha 13 anos de idade. Aí o pai me fez eu casar. Ele era 15 anos mais velho que eu. Ser mulher já é uma dificuldade muito grande, né, no país. Ser mulher negra é pior ainda, né? As estatísticas mesmo falam, né, do quanto é difícil para a mulher negra conseguir algum espaço na sociedade. Eu comecei a perceber que era importante, até porque as mulheres em Balneário Camboriú, e como em muitas cidades do Brasil, não há uma tradição de nós estarmos presentes nas casas legislativas, no poder executivo, sobretudo, nos espaços políticos. Na época que eu fui diretora de escola, a gente percebe o quanto o preconceito é muito grande, né? O racismo é muito grande. Então, quando eu vinha para a Câmara com nessa perspectiva de me pronunciar sobre os projetos, eu observava que eles, lá vem ela, né? Tipo, incomodava. Pensar, uma mulher pensar incomodava. E eu percebia que a forma deles me calarem era não colocando na pauta meus projetos, não dando voz aos meus argumentos. Nesse período, eu conheci muitas pessoas e, a maioria tinha muito receio com o cabelo, assim. Tinha aquele medo da sociedade, o pai sempre teve medo da sociedade. Era muita pressão por causa da sociedade na minha época. Há um ano atrás, eu fui diagnosticada com câncer de mama e ali ela disse que eu ia perder o cabelo. Na hora, não liguei, falei assim, tá, tudo bem. E daí nessa conversa ela comentou que eu poderia ficar estéril por causa da quimioterapia. Daí foi o problema, porque daí começou a mexer realmente com a parte, que me machuca, que é a questão de filhos, assim, sabe, que eu sonho em ser mãe. E eu também sonhava em amamentar, mas infelizmente isso não vou poder fazer mais, mas... 25 anos naquele rolo, ele nunca teve compromisso comigo. Eu criei meus filhos, entendeu? Eu criei sozinho, porque daí o pai faleceu, a mãe faleceu, aí eu fui para prostituição, né? Os políticos são extrato de uma sociedade que tem sérios problemas. Então, do mesmo modo, a sociedade patriarcal, o machismo, ele se revela nesses espaços porque ele é existente nas relações sociais em todos os âmbitos, mas mais evidentemente nesses espaços que tradicionalmente são espaços ocupados por homens. Então, o sentimento era, primeiro, de uma cobrança minha, pessoal. Eu tenho isso muito forte. Isso também causa sofrimento. Eu não podia errar. Eu representava 51% da população de Balneário Camboriú, que são mulheres. E eu precisava fazer bem feito para dizer que, como nós somos poucas, a gente precisa dizer que é capaz, muito mais do que os homens. E você está tentando trabalhar, quer dizer, tentando provar que tu és boa porque tu és mulher e tentando provar que tu és muito boa porque tu és mulher negra. Então é muito difícil tudo isso, né? Porque a gente tem que provar duplamente a tua capacidade de estar lá. E fica ainda mais difícil a gente como mulher, porque a gente tem família, né? A gente tem filhos, né? Eu tenho 2 filhas, tenho meu marido. Então, quando a gente assume um cargo de destaque desse, você abre mão das questões de casa, né, do lar, tal, que geralmente são responsabilidades dadas às mulheres, né? A gente sabe isso aí é algo feito da sociedade há tempos, né? As crianças não são responsabilidade das mulheres apenas. As crianças são responsabilidade de uma família que é composta ou por 2 mulheres ou por um casal hétero, mas sobretudo são responsabilidade social.
Mas é bem difícil, né? A sociedade te cobra, né? Porque como é que você está hoje, está trabalhando aqui, está dando atenção para os teus alunos, não dá atenção para tua filha. Tomei pastilha, ele me deu veneno para tomar, pegou aquele veneno de gariba, pegou aquele que mata rata, como é que é? Chumbinha. Aí quando meu filho tinha 2 anos de idade, só não me matou porque ele olhou pro filho e se lembrou assim, meu Deus, vou deixar ele sem mãe, sabe? Mas a vontade dele tinha me matar. Uma vez ele me deu um tiro também, passou raspando no ouvido, mas não me pegou na cabeça, porque Deus não deixou, né? Aquilo é plano de Deus, não é plano do homem, né? Quando eu perdi todo o cabelo, tu não se sente bem. Tu não tem como se sentir bem, cara. Tu não tem como ter tua autoestima boa nem nada. Mas eu suportei aquilo, eu aceitei aquilo. Mas eu percebi que nessa época eu não me olhava no espelho, assim. Eu simplesmente não me olhava no espelho. Eu tentava simplesmente não me olhar. Só que aquilo me custou muito para os meus sentimentos, me custou muito para a minha vida, para a minha alma, para o meu corpo, porque era uma coisa assim insuportável, né? As causas que eu abraço, que abracei e continuo abraçando, revelam a pessoa que eu sou. E isso era uma tensão no meio político, porque parece que boa parte dos políticos estão encenando. Para um público, eles precisam dizer alguma coisa que agrade, para outro público, outra coisa. E eu não ocupei o espaço político para isso. Eu ocupei muito vinculado àquilo que eu acredito, por exemplo, na defesa das minorias, das causas como das mulheres, da violência contra a mulher, da violência contra a população LGBT, da violência contra as pessoas negras, a exclusão que a gente tem da nossa sociedade, das pessoas pobres, das mães de família, que hoje têm dificuldade, inclusive, de alugar uma casa se elas têm filhos pequenos. E eu fazia para sobreviver, né? A prostituição era para sobreviver. Mas mesmo assim que eu passasse fome, porque eu passei fome, meus filhos passaram fome, de eu pegar assim, caminhar assim, 10 quadras, de eu caminhar com eles para chegar num lugar que era tanto quanto eu de pobre, para poder comer uma panelinha de comida que cabia 1 quilo de arroz, 2 quilos de arroz. E aí nós fazíamos fila, para cada um pegar um pouquinho daquelas comidas, entendeu? Foi uma caminhada, sabe? Uma caminhada longa. Não é mimimi, não é nada, é todo um resgate histórico, né? O empoderamento não é um passe de mágica. Você precisa exercitar. Por isso que eu defendo, por exemplo, os dados aí da presença da mulher na política são horrorosos, né? Nós levaremos aí um século neste ritmo para termos igualdade. E é tão pouco que se pede, né? Tão pouco que se exige. E esse pouco ainda é negado muitas vezes. Porque a coisa mais triste é chegar um homem te tocar e te forçar a ter uma relação com ele sem ter a tua permissão, sem amor, sem ter a tua permissão. Tu não poder abrir a boca para falar para ninguém, tem que se calar. Mas eu aguentei calada por causa que naquele tempo não se abria a boca. A mulher era submissa a tudo que acontecia de errado, a mulher era culpada, sabe? Até hoje, né, a gente vive nessa sociedade ainda que acha que a mulher não pode usar um shortzinho, né, não pode ter um corpinho bonitinho, que eles acham que tem que meter a mão. Né? Imagina aquele tempo que ela não podia falar. Eu não sei por que as mulheres têm tanta vergonha desse período. E é tão importante isso. Assim, tanto é que tem um mês dedicado para as mulheres de câncer de mama. Por que câncer de mama é mais difícil do que um câncer qualquer? Entendeu? Por quê? Porque perde o cabelo? Porque perde, claro, é uma teta arrancada fora, que é algo, um seio, é algo super feminino, te tiram fora, e o cabelo, que é algo super feminino, tiram fora. Tem um mês dedicado a isso, né? Eu fico emocionada, mas eu sinto por essas mulheres que ficam mal. Eu fico mal também. Não vou dizer que eu não fico mal. Claro, foi um seio removido, cabelo cortado. Mas eu tô feliz por estar viva. Sabe? Tipo, não... Foda-se quem falar pra mim que tô feia. Tô feia e daí? No natural, a beleza era estar com o cabelo bem liso, né? E cabelo bem esticadão e tal. Então a gente penava, fazia de tudo e queria o cabelo bem liso, porque aquilo que era o bonito, né? E a gente começa a perceber que os meninos, garotos tal, já começavam a querer ficar com fulana, e você nunca era
a escolhida, naquelas listinhas de quem era mais bonita, você nunca estava e tal. Então ali tu começa a perceber que começa a ver se não, realmente alguma coisa tem de errado. Depois que eu soube que meu cabelo ia cair de certeza, eu tive uma ideia de fazer uma festa. Porque eu nunca, jamais, na minha vida, teria raspado o cabelo se não fosse por esse motivo. E a própria vida, o próprio sofrimento te ensina a viver. Te ensina a ser forte, ser valente. Porque se a primeira pessoa que tivesse me feito abusado de mim, eu tivesse existido, a minha vida seria um fracasso. E também se eu não quisesse passar por aquela situação de passar fome e de me prostituir, quem sabe hoje meus filhos não estavam nas drogas, não tinha sido um traficante, não tinha, né? Quantos entram nesse caminho? Eu preferi sacrificar o meu corpo, a minha juventude, do que sacrificar a vida dos meus filhos, porque eu tinha eles para pensar, eu tinha eles para dar o estudo, eu tinha eles para dar educação, eu queria ver, nunca sonhei em ver meus filhos assim, em qualquer situação ruim, eu sempre sonhei melhor para eles. E um outro cuidado que a gente sempre teve é do meu esposo não tomar as dores por mim. Porque várias pessoas diziam a ele, telefonavam para ele, que ele deveria ir para a Câmara tomar satisfação, porque a agressão era muito forte, verbal, de gritos comigo, e as pessoas ficavam muito assustadas e queriam que ele fosse. E eu disse, não, se ele tomasse essa atitude de novo, ele poderia dizer que a Marisa é uma pessoa frágil e tal, né? E a gente sempre deixou muito claro que aquele era um espaço que eu precisava exercer. E eu precisava combater todo tipo de violência, e precisava me firmar. Né? Então, não é uma tarefa fácil, né? Mas eu acho que eu consegui resistir. Eu acho que é isso que realmente fortalece. Sabe? A gente poder saber que a gente tem amparo, como eu falei na história de quando eu fui gerente. Tinha um apoio em casa, né? E por isso que eu consegui, e muitas não conseguem, né? Com certeza, em primeiro lugar, minha mãe, assim, eu vejo que uma mulher que ela é a única pessoa no mundo que daria a vida por mim. Então, como é que eu não vou? Então, assim, ainda bem que eu tenho ela. Se eu não tivesse ela, olha, ia ser difícil. Eu vi pessoas nesse percurso de que não tem mãe, não tem apoio. Nossa, não sei como passa. Porque, assim, uma coisa que tu precisa quando tu descobre que tem câncer é apoio. E ajuda, assim, sabe? O maior orgulho que eu tenho é de sobreviver, de passar o que eu passei. Não é assim mero meu, eu sei que é Deus, né? Que em primeiro lugar é Deus. E criar meus 3 filhos homens com a educação que eu criei. E sempre tiveram esse apoio dentro de casa, onde a gente dividia as tarefas e todo mundo cumpria essa parte. E eu percebo tanto nele quanto na minha filha que não existe um peso, existe realmente uma divisão. Eu acredito que sempre também, vem da minha mãe também, do meu pai, de pessoas que também sempre se colocaram muito como liderança e ajudavam, sempre incentivavam a gente também a ocupar esse espaço, errando, acertando, mas sempre nos convocando a ter uma presença mais ativa na vida. E eu acho que isso me ajudou. Através da conversa, leitura, muita leitura, né? É o que a gente faz também ter essa força de enfrentar. E essa caminhada também, que ela é de dor, não é uma caminhada só de alegria. Então, eu acho que a pior parte que eu passei na minha vida não foi eu passar fome, não foi meus filhos não conhecer o colchão, não foi meus filhos não ter uma cama, entendeu? A pior parte da minha vida foi a prostituição mesmo, que eu tenho que vender meu corpo para poder dar meus filhos, né? Para sobreviverem. Retirei vários ensinamentos de todo esse processo que eu passei, sabe? Me mostrou outras faces da vida que eu não teria vivenciado se eu não tivesse passado por isso. E para ser bem sincera, eu gostei de ter passado por tudo isso que eu passei. As mulheres sofrem, continuam sofrendo, mas os homens também sofrem quando a gente vive na sociedade desigual e machista, né? Por exemplo, um homem que não é permitido que ele chore, que ele sinta emoções. Há sofrimento e toda a sociedade perde com esse sofrimento. Que as pessoas, elas não são iguais, as pessoas são diferentes. O que a gente tem que ter são direitos iguais.
jogo de figuras, o quadro é bem maior que tua moldura, e você pode se perder.